Muito bom dia. Provavelmente já ouviram aquele ditado que diz que nem tudo que luz é ouro. E na verdade nem todo o ouro é puro. Muitas joias e até moedas de ouro geralmente contêm contém 10% de tamanho de outras ligas metálicas. A maioria do ouro que é retirado da terra contém 85% de pureza. Portanto, o restante são impurezas e coisas que na verdade não são ouro. Portanto, o ouro tem que ser derretido, tem que ser refinado para que se possam remover estas impurezas. Nós vamos continuar a estudar a lição passada, que começámos a estudar o livro de Zacarias, do profeta Zacarias, e esta semana vamos continuar a estudá-lo ao livro. E para relembrar, este profeta, o profeta Zacarias, fazia parte de um grupo de exilados, pessoas que estavam que estavam a vir do cativeiro na Babilónia e estavam a voltar à terra prometida, à sua terra, a Jerusalém, isto mais ou menos no final do século VI a.C. E eles estavam a regressar à sua cidade com a incumbência, com a tarefa de reconstruírem o templo do Senhor e as muralhas de Jerusalém. Só que o profeta Zacarias viu que Deus estava a fazer muito mais do que simplesmente levantar pedras, levantar paredes e reconstruir os edifícios. Zacarias viu que Deus estava a refinar entre aspas, a refinar o seu povo. Deus estava a tirar a idolatria, estava a limpar os seus corações e a provar a sua fé. Mais ainda, todo este processo que Zacarias estava a observar e que veio também a profetizar era um anúncio daquilo que viria a acontecer por um tesouro ainda mais precioso, um tesouro eterno que viria a acontecer no futuro, que seria a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua morte expiatória, a sua ressurreição vitoriosa, que trouxe a salvação, que é muito mais preciosa do que todo o ouro mais puro que possa existir. E muitas vezes nós podemos pensar em prova como uma espécie de avaliação das nossas capacidades ou dos nossos conhecimentos acerca de um determinado assunto, ou das nossas capacidades para fazermos uma determinada atividade. Mas será que é isto que realmente significa quando se diz que Deus nos está a provar? E é isso que nós vamos saber, que nós vamos aprender durante a lição de hoje. As profecias que estão desde o capítulo 1 até o capítulo 8 estão cuidadosamente datadas e aconteceram durante cerca de um período de 2 anos, durante o reinado do rei Dario, que era um rei persa. Por outro lado, a partir do capítulo 9 e até ao final do capítulo 14, não temos qualquer data específica e pensa-se que isso poderá ser porque estas profecias não se remetiam a um futuro mais próximo de Israel, mas sim para um futuro mais longínquo, mais distante, até abstrato, por não se saber realmente a quando se referia. Então, para nós compreendermos melhor o contexto de Zacarias e relembrando um pouco também aquilo que já foi dito na lição passada, no ano 586 a.C., os babilónios conquistaram o reino de Judá, portanto era o reino do sul, e depois este exército saqueou a cidade de Jerusalém, derrubou as muralhas, queimou o templo, o palácio do rei e todas as casas importantes da cidade. Muitas pessoas, muitos israelitas morreram nestas batalhas. Alguns dos oficiais e líderes religiosos foram executados. Os mais pobres da terra, que tinham conseguido sobreviver a estas batalhas, acabaram por ficar na sua terra a trabalhar os terrenos agrícolas, pensa-se que como escravos dos babilónios. Os restantes israelitas que sobreviveram foram levados prisioneiros, foram levados cativos para a Babilónia, e muitos conseguiram sobreviver por mais de 50 anos, e alguns até chegaram a assumir posições de grande influência, como foi o caso de Daniel, o caso de Neemias e até de Esther, que chegou até a ser rainha. E então alguns deles conseguiram obter grande influência no reino da Babilónia.
E quando Ciro o Grande, que era um rei persa, Ciro o Grande, invadiu com o seu exército a cidade da Babilónia, isto 53 anos depois, este acontecimento marcou um novo começo para os exilados judeus. Então Ciro ordenou que a cidade de Jerusalém voltasse, ou que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, para reconstruir o templo, e entre estas pessoas Zacarias estava lá. Não só Zacarias, o profeta Zacarias, mas também um outro profeta, o profeta Ageu, e ambos desempenharam um grande papel no incentivo ao povo de reconstruírem e realmente cumprirem o desejo do Senhor de reconstruírem o templo e reconstruírem as muralhas da cidade. Não vamos estudar o profeta Ageu, pelo menos agora, mas vamos continuar a estudar as profecias de Zacarias. E a partir de agora vamos estar a estudar esta segunda parte que eu referi ao início, esta segunda parte do livro de Zacarias. Nós hoje vamos focar-nos no versículo 13, no capítulo 13, a partir do capítulo 9, as profecias que Zacarias começa a transmitir, portanto não vêm dele, vêm do Senhor, as profecias que ele começa a transmitir são para um futuro mais longínquo e até um pouco incerto, e não tanto para o futuro mais próximo do povo. Vamos iniciar a nossa lição, propriamente dita, e vamos abrir as nossas Bíblias, então em Zacarias, quem ainda não abriu pode abrir, no capítulo 13, vamos ler do versículo 1 a 6. Zacarias 13, capítulo 13, do versículo 1 até ao versículo 6. E diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: Não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: Não sou profeta, sou lavrador de terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, este ponto chama-se a fonte que lava. Antes da queda da cidade de Jerusalém, portanto, como eu disse ainda há bocadinho, quando a Babilónia invadiu, conquistou o reino de Judá, o reino do sul, e depois quando invadiu Jerusalém e a cidade caiu, não é? Portanto, as suas muralhas, como o templo e outros edifícios importantes, o profeta Jeremias tinha condenado os israelitas pela sua infidelidade e acusou-os de terem abandonado o Senhor, que era a sua fonte de água viva. E depois do regresso do exílio, o profeta Isaías, nós vemos aqui, profetizou desta maneira. No versículo 1 que diz: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Portanto, esta fonte que lava, esta fonte que estaria disponível para todo o povo de Deus, esta nova fonte que estaria instalada em Jerusalém e que estaria disponível para todo o povo de Deus. E o profeta, desta maneira, dando esta profecia, que mais uma vez não vem dele, mas sim da parte do Senhor, então ele ofereceu uma maravilhosa visão de esperança para uma cidade que estava desanimada por tudo aquilo que estava a acontecer. Esta fonte de que Zacarias fala iria saciar muito mais do que a sede física das pessoas. As fontes naquela região, naquele tempo, eram muito valorizadas. Nós podemos ver as descrições de uns séculos atrás
de quando os patriarcas, tanto Abraão como Isaac e Jacó, quando andavam de um lado para o outro, que geralmente os pontos mais importantes eram pontos onde havia fontes de água, onde havia sítios onde era possível aceder à água, poços, fontes, até oásis, porque aquela era uma região, era e é uma região semiárida, e então a água e as fontes de água eram vistas como sendo algo muito precioso. Então, eram usadas para saciar a sede, não só dos homens, mas também dos animais, por exemplo. Só que esta fonte de que Zacarias fala, como eu estava a dizer, iria saciar muito mais do que a sede física, das pessoas. Era uma fonte que iria limpar o povo do seu pecado e da sua impureza. E nós podemos nos lembrar até da conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, em João, salvo erro, no capítulo 7, capítulo 4, 3, pronto, não me recordo agora de momento. Podemos nos lembrar desta conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, em que ele diz que quem beber desta água, referindo-se a si mesmo, não terá mais sede. Mas também não é bem isto a que Zacarias se refere. E aqui a nossa revista relembra-nos de quando Pilatos acedeu ao pedido, aos gritos da multidão, quando estava a pedir para que Jesus fosse crucificado. Depois de Pilatos ter acedido ao seu pedido, depois de ter dito, ok, então que Jesus seja crucificado, ele lavou as suas mãos como que para mostrar que não era a sua decisão, como que numa tentativa de se lavar da sua culpa. Só que mesmo depois da água ter secado, esta mancha, digamos assim, mantinha-se. Então, Zacarias fez esta profecia, profetizou acerca de uma fonte que limpa para sempre as manchas do pecado e a culpa da alma do povo arrependido de Deus. Desculpem. Há pessoas que, trazendo um bocadinho para a situação atual em que estamos, com isto do vírus, há pessoas que, como para se mostrarem preocupadas e cuidadosas com esta situação, ao entrarem numa loja, lavam ou desinfetam as suas mãos, mesmo que não sigam os passos indicados e corretos para ficarem realmente desinfetados, porque isto acaba por talvez limpar-lhes um bocadinho a consciência ao entrarem e mostrar, pronto, desinfetei as mãos, não fiz muito bem, mas estão mais ou menos desinfetadas. A sua intenção na busca por purificação não é sincera e é apenas, como eu disse, uma lavagem de consciência. Só que a consciência lavada de nada serve se a pessoa realmente estiver infectada. E da mesma maneira, o nosso arrependimento deve ser sincero para que possamos realmente obter o perdão da parte de Deus. A partir do versículo 2, nós podemos ver que Zacarias começa a falar podemos ver que Zacarias começa a falar da maneira como Deus iria eliminar os ídolos, os profetas falsos, não os profetas do Senhor, claro, mas os profetas falsos e o espírito imundo. Jerusalém tinha conhecido a idolatria ao longo da sua história. O rei Manassés, que nós podemos ver a descrição do seu reinado em 2 de Crónicas, no capítulo 33, o rei Manassés serve de exemplo disso. Ele levantou vários altares a divindades pagãs, inclusive dentro do próprio templo. Graças a Deus e glória a Deus por isso, ele arrependeu-se. No final, numa fase mais avançada da sua vida, ele arrependeu-se e fez o possível para resolver os problemas que ele tinha levantado com isso.
E em alguns períodos da história de Israel, os falsos profetas e os sacerdotes dos deuses cananeus eram muito mais numerosos do que os profetas do verdadeiro Deus, os profetas do Senhor. Portanto, podemos dizer que muitos dos problemas e aflições pelos quais os israelitas passaram ao longo da sua história podem ser atribuídos e colocados nas mãos de falsos profetas. E era um problema que ainda persistia nesta altura. E podemos ver isso também no livro de Neemias, que este quase foi enganado por um falso profeta. Então, não só os falsos profetas seriam eliminados, como podemos ver aqui a partir do versículo 2, não só os falsos profetas seriam eliminados, mas estes antigos falsos profetas sentiriam vergonha do facto de terem sido profetas, sentiriam vergonha do seu passado e tentariam negá-lo. Aqui estes versículos referem-se a alguns elementos que talvez não compreendamos muito bem à primeira vista. Fala aqui de, deixem-me só encontrar, no versículo 4, fala acerca de um manto de pelos. Geralmente os profetas, não me refiro apenas aos falsos profetas, mas também aos profetas do Senhor, geralmente os profetas usavam um manto de pelos, e isso era quase que um símbolo, de serem profetas, quase que um traje oficial. E nós podemos ver o próprio João Batista usava vestes de pelos de camelo. E este manto de pelos, não sei como é que dizem as vossas traduções, as traduções das vossas Bíblias, aqui a minha fala de manto de pelos. Quando se fala de manto de pelos, estes mantos de pelos que eles não utilizariam, referia-se exatamente a isto. Fala também acerca de feridas nas mãos, no versículo 6, e isto era também uma prática muito comum entre os profetas e sacerdotes pagãos daquele tempo, na zona da Mesopotâmia, no Médio Oriente também. Portanto, estes falsos profetas envergonhar-se-iam da sua atividade do passado e até do presente, e tentariam negar essa sua atividade. O povo de Deus não poderia aceitar nem sequer tolerar esta atividade. E, portanto, nós vemos que o profeta Zacarias profetizou acerca de um dia em que o povo do Senhor veria o fim dos falsos profetas. Vamos então agora para o segundo ponto, que se chama libertação, e vamos ler o versículo 7, ainda do capítulo 13 de Zacarias. Zacarias 13, 7, e vamos ler. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então, esta profecia é uma referência flagrante à prisão e morte de Jesus e consequente fuga dos seus discípulos. E o próprio Jesus citou este versículo um pouco antes de ter sido preso, logo depois de terem saído daquela casa onde tomaram a sua última ceia juntos, antes da prisão e morte do Mestre, este pastor que é bom. E vamos ler o que é que João, no capítulo 10, versículos 11 a 13, diz acerca disto. Portanto, João 10, de 11 a 13, que diz o seguinte, estas são palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, nestes versículos, Jesus apresenta-se como o bom pastor, ao contrário daqueles a quem eles chamam mercenários, que provavelmente seriam falsos profetas, falsos sacerdotes e falsos libertadores, como muitos que houve
até então. Então, ao contrário dos mercenários, Jesus apresenta-se como bom pastor, porque estes mercenários abandonavam as ovelhas nos momentos de perigo. Nesta profecia que está aqui no versículo 7 do capítulo 13 de Zacarias, acho uma das coisas mais notáveis, uma das coisas mais interessantes que nós podemos ver aqui é a revelação de que seria o próprio Deus a ferir o seu pastor. Era algo que fazia parte do seu plano. Não é algo que Deus enviaria ao seu pastor e, surpresa, ele foi ferido. Não. Seria o próprio Deus, apesar da utilização de um instrumento humano, neste caso a espada, aqui nesta profecia, apesar da utilização de um instrumento humano, foi o próprio Deus que feriu o seu pastor, o seu companheiro. Zacarias ainda disse que esta morte, a morte deste bom pastor, iria dispersar as ovelhas, mas elas não ficariam dispersas. O Novo Testamento mostra-nos outra vez que Jesus completou esta profecia de uma maneira maravilhosa. Na noite da sua traição e prisão, como eu já tinha dito, Jesus citou este versículo 7 do capítulo 13 de Zacarias, como um aviso aos seus discípulos. Todos eles iriam fugir, iriam dispersar-se com medo por causa daquilo que estava a acontecer a Jesus e com medo que também lhes pudesse acontecer a eles. Só que Jesus continuou a falar e a encorajar os seus discípulos e disse-lhes que depois dele ressuscitar, eles provavelmente ainda não estavam a perceber muito bem o que é que Jesus queria dizer com todas estas coisas, mas Jesus disse-lhes que depois de ressuscitar, ele iria à frente deles para a Galileia. E portanto o rebanho confuso e disperso seria novamente reunido pelo seu pastor crucificado e ressurreto. Vamos agora para o último ponto da nossa lição, que se chama O Fogo que Purifica. E vamos ler os versículos 8 e 9, ainda do mesmo capítulo. Portanto, vamos agora até ao fim do capítulo, versículos 8 e 9. E diz assim: Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Estes 2 versículos da profecia de Zacarias mostram que o Senhor trabalha continuamente para purificar os crentes. Nem todos vão aceitar a salvação de Deus. E isto é algo que nós podemos ver no Sermão do Monte. Isto foi dito pelo próprio Jesus Cristo. E nós podemos ver isso no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, quando ele falou acerca do caminho largo que leva à destruição e do caminho estreito, que está deserto ou que está muito pouco ocupado, que leva à salvação ou à vida. E também nos avisou acerca daqueles que invocam o seu nome, mas que não lhe obedecem. Estes serão rejeitados, diz também ainda no capítulo 7 de Mateus, neste sermão do monte. Portanto, a profecia de Zacarias sobre o remanescente purificado anunciou estes ensinos. Então, no versículo 8, nós podemos ver que o profeta lembrou aos seus ouvintes que ele não lhes estava a transmitir a sua opinião ou aquilo que ele achava, a sua opinião pessoal daquilo que iria acontecer no futuro, porque ele diz, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados, por aí adiante. Portanto, ele relembra mais uma vez, isto não sou eu que estou a dizer, isto é o Senhor, em toda a terra, diz o Senhor. Então, as suas palavras vinham diretamente de Deus, e ele falava tão convictamente que ele citava as palavras diretamente segundo aquilo que Deus tinha dito. Nós podemos ver no versículo 9 algo que o Senhor tinha dito, não é? Farei, ele fala na primeira pessoa, farei, purificarei, provarei e por aí adiante, estão a perceber? Portanto, aqui Zacarias está a relembrar que isto não são palavras dele, mas são palavras do Senhor. Mais uma vez, esta mensagem não vinha dele,
mas vinha da parte de Deus. Não tinha sido ele o autor, não eram as suas opiniões pessoais, não era aquilo que ele achava que ia acontecer, mas sim a mensagem que o Senhor lhe tinha transmitido e lhe tinha ordenado para transmitir também. Nós podemos ver também aqui que a divisão em 2/3, aliás, que a divisão da Terra em 2/3 de um lado, 1/3 do outro, revela que infelizmente o remanescente purificado é muito menor do que o restante. Portanto, é sempre maior o número dos que desobedecem do que aqueles que obedecem. Por outro lado, isto também encoraja os crentes ao saberem que não estão sozinhos na fé. Há sempre um remanescente fiel. E este remanescente fiel, diz o versículo 9, será passado pelo fogo. E este é um versículo-chave desta profecia. Este versículo revela os propósitos de Deus ao permitir que o seu povo passe por tribulação e por perseguição. É claro que Deus não tem prazer desculpem, Deus não tem prazer em ver os seus filhos a sofrer, não se deleita em ver-nos a sofrer como insetos sobre o fogo, não tem nada a ver com isso, só que o Senhor usa as dificuldades e as tribulações para nos refinar, para nos purificar, para refinar e purificar o seu povo, tornando-nos um remanescente forte e fiel. Deus não nos prova para ver se nas dificuldades nós permanecemos fiéis, se estamos aprovados nesse sentido, como que para nos avaliar, para ver o que é que vamos fazer, porque Ele conhece o futuro, Ele não precisa de nada disso. Isto acontece sim para que nós possamos atingir a maturidade espiritual que de outra maneira não seria possível alcançar. Portanto, isto não é algo fácil. Os crentes devem sentir alegria quando enfrentarem tribulações. Isto não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Tiago. Então, o remanescente provado e refinado, da mesma maneira que a prata e o ouro o eram, o remanescente provado e refinado adorará o Senhor com sinceridade e com alegria. Voltemos então para Jesus, para sermos limpos da culpa do pecado, pois é pela fé no seu sacrifício que podemos encontrar a liberdade. É pela fé no seu sacrifício que nós podemos enfrentar as dificuldades desta vida, sabendo que Deus as usa para nos purificar. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por quem Tu és, nós te louvamos porque Tu não desistes de nós, nós te louvamos porque a Tua vontade é cumprida na terra, e nós te louvamos pelo Teu grandioso amor revelado na pessoa do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos perdoas dos nossos pecados. Obrigado porque, apesar das dificuldades pelas quais nós passamos, nós sabemos que podemos encontrar as nossas forças em Ti, nós sabemos que nós podemos recorrer a Ti nos momentos de aflição, e nós sabemos, Senhor, que Tu nos ajudarás a sair delas mais conforme a Tua vontade. E por isso, Deus, nós pedimos que Tu nos possas ajudar a suportar esta refinação e que nós realmente possamos sair mais puros dela, como o ouro e como a prata mais puros. Nós te pedimos, Deus, que Tu possas usar-nos no Teu meio, conforme a Tua vontade, Deus. Que Tu possas guiar-nos, que Tu possas ajudar-nos a trazer mais pessoas para este terço, para que mais Te possam conhecer realmente e verdadeiramente, e para que Tu sejas glorificado nesta terra, Senhor. Pedimos-te a Tua bênção, pedimos que Tu possas continuar a falar-nos através da Tua palavra, e pedimos que Tu possas continuar a ser com toda esta situação que se está a passar no mundo, que Tu possas, como sabemos que estás, continuar no controle de tudo aquilo que acontece, e que tudo aquilo que venha a acontecer possa contribuir para a Tua glória, Deus.
Pedimos por isto, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém.